Estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Esse programa é uma realização da Francisco de Assis, Associação de Estudos e Pesquisas Espíritas. Conosco, como sempre, o nosso companheiro Milton Felipe. Tá bom, Milton? Estou bem. Muito obrigado. Pronto aqui para o nosso programa. Ô, meu amigo Milton, você não vai fazer aquela sua saudação habitual? Vamos sim, vamos saudar os nossos amigos ouvintes e também os amigos espectadores, desejando-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre. Eu faço esta saudação com certa veemência, porque eu penso que todos nós precisamos muito de ajuda espiritual para resolvermos essas dificuldades que nós temos aqui na Terra. Portanto, é saída do sentimento, como diz o povo, do fundo do coração, esta nossa saudação. Muito bem, seu Milton. Hoje, seu Milton, nós recebemos um e-mail aqui que nos pediu um comentário, né? Nos foi encaminhado um e-mail e pede esse comentário. Quais os benefícios de se conhecer através da regressão de memória quem fomos e o que fizemos em vidas passadas? O que o senhor tem a dizer sobre essa questão? Você vê que eu estou aqui com dois livros aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos aqui. Tá certo. Para a gente falar em seguida. Bem, Coelho, se não tivesse sido feita essa referência à regressão da memória ou de memória, simplesmente tocaríamos no assunto aqui do ponto de vista doutrinário, que tem muita coisa para ser dita, né? Mas como foi feito, então vamos primeiramente examinar esse assunto ligado com o nosso estudo, porque o conhecimento de vidas passadas tem a ver com a reencarnação. Primeiro, qual é o propósito da reencarnação? O Espiritismo diz assim: a reencarnação é uma lei natural proporcionada a todos os espíritos no universo. Ela tem como objetivo final apresentar ao espírito novas oportunidades de novas experiências em novas existências, a fim de que o espírito vá aprendendo cada vez mais. Esse é o toque da doutrina espírita. É uma linha de evolução que é feita através do processo da reencarnação. Tem a ver com aquela história, nenhuma ovelha se perderá, né? Todos terão oportunidade. E essa oportunidade é de todos, não há benefício, não há privilégio, nem preferência. Né? Então ela é uma lei natural a todos os espíritos. E a todo o universo. No universo todo. Pois bem, a reencarnação ela tem certos toques ligados com as experiências que o espírito faz devido ao reencontro com outros espíritos. Pois bem, Coelho, sendo espírita, eu sei que a minha família é constituída de espíritos que têm todos tiveram uma convivência múltipla em outras encarnações. Eu olho e sei, não reconheço ninguém, embora saiba que aqueles espíritos são ligados a mim em outras encarnações. Mas eu não sei quem são, não reconheço nenhum deles, e vamos fazendo essa experiência ao longo de toda a nossa trajetória aqui nesta encarnação. E nem relação, qual foi a relação, os motivos, essas coisas. Não sei de nada, mas posso saber, porque está aí na doutrina espírita que em alguns casos excepcionais existe laivos assim de lembranças. O que eu sei é que o principal da reencarnação é promover a não lembrança do espírito em relação às suas outras encarnações. Olha, eu falei não lembrança, em nenhum momento usei a palavra esquecimento, porque o espírito não esquece, ele apenas não lembra. E isso está previsto na própria lei, porque a reencarnação é para promover o reencontro dos espíritos aqui na Terra. Ora, eu não teria nenhum benefício de saber que no núcleo familiar existem ali espíritos amigos, inimigos, adversários, ferrenhos, por vezes obsessores,
Isto não traria nenhum benefício. Eu penso que, ao contrário, somente traria um grande malefício, porque faria o confronto de adversários anteriores, agora revestidos nessa nova encarnação. Então, do ponto de vista doutrinário, o Espiritismo propõe que entendamos que a não lembrança é um excelente benefício para que o espírito ele realmente tenha esse novo projeto de vida, toque a sua vida para frente, realize essas experiências, apesar de nós sabermos doutrinariamente que existem esses desencontros. Mas se nós não soubermos, seria e será muito melhor para o espírito. Porque algumas vezes talvez fosse humilhante, né, dependendo da circunstância. Dependendo da circunstância. Outras vezes o espírito poderia ainda mais se envaidecer, né? Nós já temos um problema muito sério com orgulho, com vaidade, essas coisas. Ou reacender a chama do ódio, da vingança. Se eu descubro, por exemplo, que uma pessoa próxima foi a pessoa que me tirou a vida numa encarnação passada. Como é que eu vou trabalhar isso, né? Ou foi alguém que matou meu filho, por exemplo. Como é que a gente vai lidar com isso? Será que a gente lidaria com tanta naturalidade, assim como se fala, né? Então é uma coisa a se pensar, né? Eu penso que a maioria dos espíritos encarnados não tem condições de suportar a carga de aflição psicológica que essas informações trazem. Olha, Milton, eu penso nessas condições, eu penso sempre assim. Se fosse para lembrar, Deus teria colocado um meio de que para nós lembrarmos. Se Deus não colocou, que é a sabedoria infinita, sabe, são certas coisas que não cabe a nós ficar julgando, querendo especular. E se tratando de lei natural, não há como mudá-la, né? É difícil, natural, né? É difícil lei divina, a gente... Realmente, agora, nós respeitamos toda e qualquer terapia proposta, desde que feita com seriedade, com responsabilidade, assumindo a responsabilidade dos resultados, porque quem somos nós para aferirmos aí esse tipo de trabalho de ordem científica. Entretanto, nós falamos aqui doutrinariamente. E doutrinariamente o Espiritismo propõe isso que nós estamos comentando. Nós encontramos relatos sobre essas questões, sobre essa questão, e aí o Milton fala, mas a gente aqui trata, no livro dos Espíritos e no livro Evangelho segundo o Espiritismo, trata-se como esquecimento do passado, porque quando encarnado nós acabamos esquecendo, né? Não lembramos, se usa a expressão, né? Esquecimento do passado. Então diz aqui assim, é em vão que se objeta o esquecimento como um obstáculo no sentido de que se possa aproveitar a experiência das existências anteriores. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso deveria ser útil, né? Com efeito, essa lembrança teria graves inconvenientes. Poderia, em certos casos, nos humilhar estranhamente ou exaltar o nosso orgulho, e por isso mesmo entravar o nosso livre-arbítrio. Em todos os casos, traria uma perturbação inevitável nas relações sociais. É mais ou menos isso que nós tentamos colocar aqui para os nossos amigos, né? Olha, Coelho, quantas cartas nós recebemos desde quando iniciamos esse processo de comunicação através de som e de imagem. Nós, por exemplo, o curso Espiritismo Agora, você está lembrado? Porque nós tocamos nesse assunto da reencarnação, falamos desse tema não lembrança de vidas anteriores, a quantidade de correspondência que recebemos de pessoas que perguntavam se não seria melhor que a gente soubesse e tudo mais. Alguns até pedindo indicações de quais recursos recorrer para chegar a essa conclusão. O nosso entendimento é de que nós temos que levar a vida com serenidade. Isso é o primeiro toque. Com serenidade, para que entendamos
quais são as nossas provas na presente encarnação, quais são as nossas expiações. E por falar nisso, quem quiser saber, é só ler o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ali Allan Kardec faz um alinhamento de considerações que dá a qualquer pessoa a possibilidade de saber quais são as suas provas e quais são as suas expiações. Visto isso, o mais eu entendo que é realmente ir em busca de notícias do passado, e nós devemos tomar um pouco de cuidado para não aflorar. E ele segue aqui, Milton. Desculpe, eu quero fazer um aditamento aqui. Eu sei que existem casos de terapias para tratar de pessoas a respeito de enfermidades. Eu sei disso, mas não esquecer que todas elas, qualquer enfermidade, ou está dentro do quadro das provações ou então das expiações. Então ele diz assim, fala do esquecimento do passado, e aí vem de encontro a uma coisa que você já mencionou. De resto, esse esquecimento não ocorre senão durante a vida corporal, né? Reentrando na vida espiritual, o espírito retoma as lembranças do passado. Isso não é, pois, senão uma interrupção momentânea, como a que ocorre na vida terrestre durante o sono, e que não impede de lembrar no dia seguinte o que se fez na véspera e nos dias precedentes. Mas quando é necessário, existe essa possibilidade. Quando é necessário para o espírito, até para confortá-lo, dar uma sustentação de ordem espiritual, então há realmente lembranças rápidas, flashes, né? Verdadeiros flashes, né? A respeito dessa situação, dessas situações anteriores. Mas ainda assim, repetimos, o maior benefício é de nós não tocarmos no assunto, de nós realizarmos dentro do projeto que escolhemos, porque cada espírito tem o projeto da sua encarnação. Então, continuar, o que é preciso é que essas informações da doutrina espírita se multipliquem ao infinito. É preciso que todas as pessoas conheçam as informações e as notícias que o Espiritismo dá para esses acontecimentos da nossa vida. Quanto mais informação tivermos, melhor para que a pessoa possa realmente entender, se esclarecer e se conscientizar da sua responsabilidade espiritual. Existem alguns casos, e nós vemos por vezes na televisão, no noticiário, de crianças que se lembram do seu passado. Há casos, por exemplo, de crianças com 4, 5 anos que fazem contas maravilhosas. Ela pode, por vezes, não lembrar da vida, quem foram seus pais, quais foram suas relações, mas o conhecimento é notório que era do espírito, né, Milton? Não foi uma coisa adquirida neste momento, não surgiu do nada. Isso prova também que o espírito vem acumulando conhecimentos ao longo das suas encarnações, né? E por vezes, para algumas crianças, alguns casos, talvez também Deus permita isso para que a gente entenda essa questão do que os espíritos vêm trazendo seu conhecimento. Porque algumas crianças, em outros países, sobretudo nos Estados Unidos, às vezes a gente vê, outra época na Índia, uma criança que se formou, se não me falha a memória, em medicina aos 9 anos. No México. No México. Teve um da Índia, acho que com 14 e tal, que tinha um conhecimento bastante vasto. Então isso prova que, é o que você falou, perde lembrança, não se lembra de algumas coisas por alguns momentos, mas aquilo está latente para o espírito, né? Com certeza. Se alguém perguntar, mas existe algum caso de que o espírito se lembra perfeitamente de quem foram seus familiares em vidas anteriores? Existem sim, mas conforme nós estamos salientando, quando há muita necessidade e nós desconhecemos as razões dessas necessidades, existem fatos que comprovam isso. Na Índia mesmo, o Dr. Banerjee, que foi um grande pesquisador da reencarnação, não era espírita, mas realizou um trabalho simplesmente magnífico ligado com a ciência, investigando para comprovar a reencarnação.
ele esteve em suas mãos um caso de um menino que em tenra idade ele dizia que aquela família, aquele pai e aquela mãe não eram seus pais verdadeiros, que os seus pais moravam em outro lugar. E isso foi feito com tanta insistência pelo menino que a família resolveu levar o caso para o Dr. Banerjee. E ele então fez o procedimento investigativo conforme era do seu trabalho de cientista e conseguiu localizar a cidade, levou o menino lá na Índia, o trem parece que ainda é o veículo de transporte mais utilizado, a 500 quilômetros de distância, largou o menino na vila em que ele dizia ter vivido e o garoto, ele sozinho foi ao encontro da casa e quando bateram palma, a mulher se apresentou ali na frente, ele pulou no colo da mulher chamando de mãe e se desalojou ali dos braços da mãe, da antiga mãe, e foi lá no seu antigo quarto, abriu a gaveta onde estavam guardados todos os brinquedinhos e tudo mais. Vejam, isso é uma coisa raríssima de acontecer, mas está comprovado documentalmente pelo trabalho feito pelo Dr. Banerjee na Índia. Então, quando há necessidade, e nós desconhecemos essas necessidades, isso ocorre, mas a regra geral é de que não existe lembrança nítida das vidas anteriores para proporcionar oportunidades novas e boas aqui na presente encarnação. Como você mencionou, talvez esses casos sejam para nos mostrar que essas coisas, a reencarnação realmente é uma lei natural, né? Isso mesmo. E Deus permite que alguns casos como esse, aos poucos, surjam aí pelo mundo afora, para que a gente tenha conhecimento e passe a pensar, né, de forma diferente, né, Milton? Isso mesmo. Se alguém pergunta assim, mas como é que ficou esse caso da mãe atual com a mãe anterior? Aí estava encarnado ainda, veja que coisa interessante. Houve lá um processo de harmonização para que realmente tudo se ajustasse e psiquicamente o menino pudesse entender a situação grave, a situação séria que ele se encontrava. Lembrar também que na Índia é muito comum o conhecimento da reencarnação. Isso desde pequeno o indivíduo ele recebe essas informações que são muito importantes. É isso aí, seu Milton. Então, para quem quiser estudar um pouquinho, ler mais a respeito, esse material pode ser encontrado no Livro dos Espíritos, na questão 392 e no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, no item número 11. É isso mesmo, seu Milton? Certíssimo. Então, quem quer se aprimorar um pouco mais no conhecimento espírita, nas obras de Allan Kardec, procure essas informações, porque aqui nós procuramos trazer algum esclarecimento, mas são só motivações para que as pessoas pesquisem, né, Milton? E o Espiritismo, os livros espíritas são bastante interessantes nesse sentido, com uma leitura, porque se nós fizermos uma leitura com bastante cuidado, nós conseguimos entender perfeitamente o que os espíritos quiseram dizer através do seu Allan Kardec, não é isso mesmo? Muito bem. Meu amigo Milton, estamos chegando ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Somente para agradecer a generosa atenção de todos e desejar-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre. Para ficar o nosso convite para que você que nos ouviu ou que nos assistiu possa rever os nossos programas anteriores lá no nosso site kardec.tv. É www.kardec.tv. Lá você vai poder assistir esse programa, o programa que diz Kardec, as palestras da nossa Casa Espírita, o programa Transição e outros conteúdos, alguns seminários, enfim, tem lá uma quantidade bastante vasta de material para aqueles que querem se aprimorar no conhecimento espírita, Então, a você que esteve conosco, o nosso abraço e esperamos encontrá-los em nosso próximo programa. Até lá!